Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos começar a falar sobre as biomoléculas. E nessa primeira parte, iremos falar sobre os lipídios. O que nós chamamos de biomoléculas são compostos que auxiliam nos processos químicos dos seres vivos e geralmente são compostos orgânicos, mas existem também importantes biomoléculas inorgânicas. As biomoléculas, além de serem encontradas nos seres humanos e nos animais, também estão presentes na água e nos sais minerais. A maioria das biomoléculas são classificadas como macromoléculas, ou seja, são moléculas de estrutura grande ou polímeros naturais. Cada biomolécula é composta de subunidades que determinam características estruturais e arranjos específicos dentro da célula. Quando reunidas e devidamente organizadas, essas moléculas interagem de modo a conferir características específicas aos seres vivos. Aqui nós temos os exemplos de algumas biomoléculas. Inorgânicas, nós temos como exemplo a própria água e o cloreto de sódio. E dentro das orgânicas, nós temos os polissacarídeos, os lipídios, os ácidos nucleicos e também as proteínas. Então, vamos falar um pouco mais sobre os lipídios. Os lipídios são ésteres, ou seja, eles são compostos por moléculas de ácidos carboxílicos, no caso, ácidos graxos, e uma molécula de álcool, que pode ser o glicerol ou outro álcool qualquer. A principal característica dos lipídios é o fato de serem moléculas hidrofóbicas, ou seja, não interagem com a água. Os lipídios podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal ou animal, e o seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. Os lipídios possuem diversas funções dentro do organismo. Dentre elas, nós temos a composição das membranas biológicas, que é formada principalmente de fosfolipídios, reserva energética, que é utilizada pelos organismos em momentos de necessidade e está presente tanto em animais quanto vegetais. Os lipídios também atuam como isolantes térmicos, já que nos animais as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal e é essencial para animais que vivem em climas frios. Nós temos também a importância dos ácidos graxos, que estão presentes em diversos óleos vegetais, como soja e girassol, e são utilizadas na síntese de moléculas orgânicas e também nas membranas celulares. E, por último, nós temos a absorção de vitaminas. Os lipídios auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas vitaminas que não se dissolvem em água, se dissolvem em compostos oleosos. Como essas vitaminas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação para que vitaminas como A, D, E e K possam ser absorvidas na sua quantidade necessária. Nós temos diferentes tipos de lipídios, e para entendermos melhor as suas estruturas e funções no organismo, nós separamos os lipídios em quatro tipos principais: os triglicerídeos, os cerídeos, os esteroides e os fosfolipídios. Então, vamos conhecer cada um desses lipídios. Começando pelos triglicerídeos. Os triglicerídeos são compostos pelo glicerol, que é um triálcool, associado a três moléculas de ácidos graxos, e são a classe que compreende as gorduras e os óleos. As gorduras possuem ácidos graxos de cadeia saturada, ou seja, possuem apenas ligações simples em sua estrutura. E é essa característica que permite que as gorduras geralmente sejam sólidas à temperatura ambiente. A principal função das gorduras é a reserva energética, e elas podem ser obtidas de origem animal, como nas gorduras do boi, do porco e até mesmo do ser humano, mas também possuem origem vegetal, como as manteigas de cacau e de coco. Já os óleos são formados por ácidos graxos insaturados, que garantem a consistência líquida à temperatura ambiente. Os óleos podem ter origem animal, como o óleo de baleia e o óleo de bacalhau, mas a sua grande maioria é de origem vegetal, como é o caso do azeite, do óleo de soja, de milho e etc. Nos vegetais, os óleos são utilizados como reserva energética para a germinação
E as sementes com alto teor de óleo são chamadas de sementes oleaginosas. Então, diferentemente das gorduras, os óleos irão possuir pelo menos uma insaturação nas cadeias de seus ácidos graxos. A reação de formação de um triglicerídeo é uma reação de esterificação. Então, nós temos o ácido carboxílico de cadeia longa, que é o ácido graxo, que reage com o álcool, nesse caso, o glicerol, que é um triálcool, irá dar origem ao triglicerídeo. Uma classe de gorduras muito comentada são as gorduras trans, que possuem diversos estudos que demonstram seus malefícios aos organismos vivos. Quimicamente falando, uma gordura trans é um triglicerídeo que possui insaturações na configuração trans em sua estrutura. Então, aqui nós temos o exemplo de um ácido graxo saturado, ou seja, que possui somente ligações simples entre os carbonos, e um ácido graxo insaturado na configuração cis. Então, nós temos os grupos hidrogênios para o mesmo lado do plano imaginário que corta a ligação dupla. Um ácido graxo insaturado na configuração trans possui os hidrogênios em lados opostos do plano imaginário que corta a ligação dupla. A gordura trans é formada geralmente após uma reação de hidrogenação que é feita industrialmente para aumentar a estabilidade de determinados óleos. Essa hidrogenação tem como função retirar algumas das ligações duplas da cadeia do óleo, convertendo-os em gordura ou aumentando a sua viscosidade, pois quanto menos ligações duplas existirem na cadeia do óleo, mais viscoso ele será. No entanto, durante a reação de hidrogenação, a molécula pode girar em algumas insaturações e aí transformar o ácido graxo na sua forma trans. O segundo tipo de lipídios que nós temos são os cerídeos, que são compostos por um álcool diferente do glicerol em sua estrutura. Eles possuem consistência sólida e sua principal função é a impermeabilização, evitando a perda de água em superfícies sujeitas à desidratação, como é o caso da superfície de algumas folhas. Os cerídeos podem ser de origem animal, como a cera de abelha, que é utilizada na construção da colmeia, ou a cera de ouvido, que é utilizada na proteção do canal auditivo. Mas também existem os cerídeos de origem vegetal, como é o caso da cera de carnaúba e da cera de babaçu. Como os cerídeos são altamente insolúveis em água, eles fazem essa proteção contra a entrada ou perda de água de uma superfície. O terceiro tipo são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios associados a um grupo fosfato em sua estrutura. São moléculas classificadas como anfipáticas, ou seja, uma parte delas não interage com a água, que no caso dos fosfolipídios nós chamamos de caudas hidrofóbicas, e uma parte irá interagir com a água, que é a parte da cabeça hidrofílica. No caso dos fosfolipídios, a cauda hidrofóbica é composta pelo ácido graxo saturado ou insaturado, que é a parte apolar da cadeia. E a cabeça hidrofílica é composta pelo grupo do glicerol aliado ao grupo fosfato, que dá a característica polar a essa região do composto. Os fosfolipídios são muito importantes, pois são encontrados formando a membrana plasmática de todas as células. A membrana celular é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde nós temos a parte hidrofílica virada para o meio intracelular ou extracelular e a parte hidrofóbica formando a camada interna da membrana celular. Esta orientação permite que determinados compostos sejam capazes de entrar na célula, porém não consigam sair, o que confere à membrana celular uma certa seletividade em relação ao que entra ou sai da mesma. O último tipo de lipídios que nós temos são os esteroides. Esta classe de compostos apresenta uma estrutura química marcada pela presença de 4 anéis interligados. O colesterol é o exemplo mais conhecido de esteroide, sendo de grande importância celular. Além disso, os esteroides constituem as células e os hormônios sexuais, como o estrogênio e a progesterona.
Aqui nós temos o exemplo do cortisol, que também é um esteroide. Ele é um hormônio sintetizado pela parte superior da glândula suprarrenal e é conhecido como o hormônio do estresse, pois o corpo aumenta sua produção precisamente em condições de estresse psíquico ou físico. Então, nós temos na sua estrutura os 4 anéis interligados, que não necessariamente precisam ser anéis aromáticos ou anéis de 6 carbonos. O colesterol, que é o esteroide mais conhecido, é encontrado exclusivamente em animais. As moléculas de colesterol têm a capacidade de se associar a proteínas sanguíneas, que são as apoproteínas, e formam assim as lipoproteínas chamadas de HDL ou LDL, que são responsáveis pelo transporte de outros esteroides no organismo. O que vai determinar se um colesterol é ruim ou não para o organismo é a sua classificação entre HDL ou LDL. No caso do LDL, estas são as lipoproteínas que carregam o próprio colesterol e que, se for consumido em excesso, acaba se acumulando no sangue e, consequentemente, nos vasos sanguíneos. Já as lipoproteínas HDL são capazes de retirar o excesso de colesterol do sangue e levar até o fígado, onde ele será metabolizado. Então, as lipoproteínas chamadas de HDL possuem a função de limpeza dos vasos e são chamadas de colesterol bom. Ambas as lipoproteínas carregam a molécula de colesterol. A diferença é que a LDL acumula o excesso de colesterol nos vasos sanguíneos e a HDL captura esse excesso de colesterol e leva até o fígado. Para finalizarmos, vamos relembrar uma reação que nós já vimos anteriormente, que é a reação de saponificação. A reação de saponificação é a reação onde um éster, e neste caso vamos focar principalmente no óleo ou a gordura, reage em um meio aquoso com uma base forte e sofre uma hidrólise alcalina. Durante a reação de saponificação, nós formamos um sal e um álcool. E essa é a reação que forma os chamados sabões e detergentes. Os primeiros sabões eram feitos misturando gordura de animal, que é o que nós conhecemos como sebo e é uma fonte de ácido graxo, com cinzas de madeira, que é um material que possui substâncias alcalinas na sua estrutura. E isso fazia uma hidrólise alcalina e dava origem aos sabões. Atualmente, os sabões são produzidos com hidróxido de sódio, que dá origem a sabões mais duros, ou então hidróxido de potássio, que dará origem a sabões mais moles ou até mesmo líquidos. Aqui nós temos a reação de saponificação utilizando um triglicerídeo. Então, a molécula do triglicerídeo, que possui os 3 ácidos graxos em sua estrutura, reage com a base forte, neste caso a soda cáustica, o que dá origem ao sal de ácido carboxílico, que é a estrutura do sabão, e ainda produz glicerol como subproduto. Os sabões e detergentes são estruturas muito similares, formadas por sais derivados de ácidos graxos. A sua estrutura possui uma parte apolar, que é a parte hidrofóbica da estrutura do sabão, e uma parte polar, que é a parte hidrofílica e será capaz de interagir com a água e promover a limpeza do material. No caso dos detergentes, a diferença é que a sua parte polar é um derivado de sal de ácido sulfônico. No entanto, a sua função é exatamente a mesma. Tanto os sabões como os detergentes funcionam como tensoativos ou surfactantes, que são substâncias capazes de diminuir a tensão superficial da água e permitir que a sujeira seja removida. Então, se considerarmos a estrutura do sabão como uma parte polar, que é o que chamamos de cabeça, e a parte apolar, que é a cauda, durante a sua utilização, a parte apolar irá interagir com as gotas de gordura, deixando a sua cabeça polar voltada para fora. Isso é o que nós chamamos de uma micela. E é a formação da micela que permite que as gotículas de gordura sejam arrastadas pela água. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!